Bem-vindo ao meu canal, Casando que se Aprende. E hoje eu trouxe um assunto bem legal, bem interessante para a gente estar conversando, que é sobre esperar. Você tem esperado em Deus? Eu não sei o que você tem esperado. Talvez o seu motivo de espera seja diferente do meu, né? E acho que cada etapa da nossa vida a gente espera por algo diferente, né? E Deus tem trabalhado muito a espera, né? A espera nele. E eu trouxe uma experiência que eu vivi, né? Graças a Deus ele me contemplou e foi a espera da pessoa certa, né? Da pessoa com quem eu iria construir uma família. Na Bíblia tem um versículo, né? Um capítulo que eu gosto muito, que me ajudou e continua me ajudando muito nesse tempo de espera, né? Se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 3, né? O capítulo 3 ele fala de tempo, né? Que existe um tempo para todas as coisas, né? Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, né? E o tempo que eu fiquei esperando, eu peguei esse versículo para mim, esse capítulo, né, para mim, e toda vez que eu ficava em dúvida, né, em questionamento, eu sempre vinha a ele, né, o Espírito Santo me trazia à memória que existia um tempo para tudo na nossa vida, né? E a espera, o difícil, para mim não foi esperar. O difícil foi eu querer esperar em Deus, né? Porque para quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa, né? Meu marido, minha mãe, meu padrasto que convivem comigo sabe que eu sou muito ansiosa no nível extremo, no nível máximo. E para mim esperar qualquer coisa é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente não sabe quando aquilo vai acontecer. Então, o tempo que eu fiquei esperando foi fácil, porque eu esperei em Deus. Mas o tempo que eu não estava esperando em Deus foi bem complicado. Porque a gente acaba querendo fazer as coisas com as nossas próprias mãos, né? E aquela fase, né, que a gente está sempre buscando um namoradinho na adolescência, graças a Deus, eu sempre fui muito tranquila com essa questão, assim, de namoro, né, de ficar ficando com um e com o outro, eu nunca fui disso, eu nunca gostei de ficar beijando por aí, até porque eu acho o beijo uma coisa muito particular, né? Não curto muito de essas coisas de ficar nem ver, nem de ficar beijando em público, né? Então eu sempre fui uma adolescente muito tranquila. Em questão a isso, eu nunca dei dor de cabeça para minha mãe, né? Mas eu sempre, e eu acho que por conta disso, de eu não me apaixonar tão fácil, né? Eu sofri na época que eu não estava esperando em Deus, porque quando eu me apaixonava, eu ficava, né, aquela coisa assim do crush, achando que ele ia se apaixonar por mim e, né, ele me iludia e no final ele não queria nada, porque também é muito complicado você encontrar alguém que queira a mesma coisa que você quer, né? É muito difícil hoje em dia você encontrar alguém que queira compromisso sério, né? Que queira construir uma família. E eu sempre quis casar, né? Não que eu ia chegar pro menino e falasse, né? De primeira, olha, quero casar com você. Não, mas na minha mente eu imaginava a gente já com vou contando nossa história, né? Só que não, os meninos que eu me apaixonava, né? Eu achava, né?
estava apaixonada, eles não queriam nada disso, eles só queriam um beijo e tchau, né? Então esse tempo que eu achava que estava esperando era difícil por conta disso, porque os meninos não estavam no mesmo pensamento que eu, né? E olha que eu sempre fui daquela, né? Tem aqueles requisitos, né? Aquele checklist. Ah, trabalha, é crente, né? É direitinho. Tudo os meninos assim que, né? E os meninos não queriam nada com nada, só queria mesmo beijar e tchau. Então, eu sofri muito, né? O último menino que eu gostei antes de eu fazer um propósito com Deus, né? Antes de eu conhecer o meu marido, eu sofri muito. Foi uma época muito difícil na minha vida sentimental, porque ele era um crush meu, assim, meio que antigo. E eu já tinha perdido a esperança de namorar com ele. Na verdade, eu falei, eu queria namorar, né? E aí ele meio que me iludiu. Bem, não, ele me iludiu. E aí, quando eu soube, né, de toda a verdade, eu sofri muito, 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 muito mesmo. E aí foi um ano e meio Deus me tratando desse sentimento, porque toda vez que eu encontrava com ele, né, mesmo sem querer, eu ia em Caxias, né, eu ia no centro da cidade resolver alguma coisa, eu ia comprar pão, qualquer coisa que eu fizesse, eu encontrava o menino. E toda vez que eu encontrava com ele, eu passava assim, muito mal, minha perna tremia, sabe, eu perdia o ar e aquilo, hoje em dia eu olho, aquilo não era normal, né? Então, assim, foi um ano e meio, Deus me tratando desse sentimento, né? Tirando essas coisas que eu sentia que, né? Não tinha um porquê, né? E Deus me tratou até eu cair em si que eu estava fazendo a coisa errada, né? Que eu estava querendo algo que Deus não queria na minha vida. E hoje eu olho para trás e falo assim, né? Eu conversando com meu marido, a gente conversa muito e a gente fala: nossa, graças a Deus que Deus não ouviu nossas orações. Porque se ele tivesse escutado as nossas orações, né? E a gente pedia, eu quero ficar com tal pessoa, nossa vida hoje seria outra. A gente, né, não seria feliz do jeito que a gente é casado, sabe? Então, esses dias eu estava ouvindo uma pregação da uma pastora maravilhosa que eu amo muito, a pastora Thalita Pereira, e ela estava falando, né? Estava pregando, e aí ela citou um exemplo da fotografia, né? Aquela fotografia que a gente revela. Que a nossa vida é uma fotografia, né? E a fotografia, ela passa por processos, ela passa por 9 processos, né? Num quarto escuro, naquele quarto não pode entrar luz, porque se entrar luz, a foto ela queima, ela não consegue ser revelada. E na nossa vida também é assim, né? A gente passa por processos e muitas das vezes a gente quer adiantar o processo, a gente quer abrir a porta daquele quarto escuro e aí a foto ela não é revelada, né? Eu creio que a minha vida ela passa por processos, né? Até Deus me responder o sim ou não, nesse caso foi um sim, né? E a gente passa por processos e muitas das vezes a gente quer abrir a porta do quarto e aí o processo, né, não é concluído. Deus não trabalha da nossa forma, da forma que Ele quer, né? E eu agradeço muito a Deus por todo esse processo, né, de sofrimento, de frustração nessa parte amorosa, porque eu cresci, né? Eu cresci, me ajudou a ter um relacionamento saudável com meu esposo. Queria muito não ter passado por isso, de repente, se eu tivesse
guardado o meu coração, né? Não ser apaixonado pela pessoa errada, né? Não ter gostado da pessoa errada no momento errado, eu não ia passar por isso, né? Mas eu creio que Deus permitiu que eu passasse por isso para a gente crescer, né? E o momento da espera, eu acho que é isso. A gente tem que saber esperar, saber passar pelos processos que Deus tem na nossa vida para a gente evoluir. E a partir do momento que a gente permite a espera em Deus, Ele desenvolve em nós a tranquilidade, né, a mansidão. E a partir do momento que eu permiti me esperar em Deus, porque Deus não é um Deus que invade, né? Ele só vai fazer, ele só vai trabalhar na nossa vida se a gente permitir. E assim foi na minha vida. A partir do momento que eu permiti esperar nele, se tornou leve, sabe? Não se tornou pesado. Eu trabalhava no reino, eu vivia a minha vida tranquilamente, não ficava pensando naquilo. E, né, esperando um namorado, esperando alguém. Às vezes na igreja, eu sempre falava com a esposa do meu pastor, né? Ai meu Deus, nunca vai chegar, não tem, nessa igreja não tem. Realmente, no meu caso ali, né, Deus mandou alguém de fora. Mas a partir do momento que eu esperei, eu não ficava pensando se tinha alguém, quando ia ter. Eu apenas vivia a minha vida e esperando em Deus, entendeu? Todo momento que eu orava, eu peguei essa oração da minha mãe, que eu sempre ouvia, né? A minha mãe falando que, alguém perguntando, né? Ah, ele tá namorando? Não, ou não. Aí minha mãe falava, não, não tá namorando, mas eu já oro pelo meu genro, não sei quem ele é, nem onde ele tá, mas eu já oro pelo meu genro. Então, a partir do momento que eu comecei a esperar em Deus, eu orava pelo meu marido, não sabia como que ele era, não sabia onde ele estava, mas eu orava por ele, eu orava por mim, né? Eu orava pela família dele, né? Para que quando a gente se encontrasse fosse, né, realmente um propósito de Deus se cumprindo na nossa vida, né? Eu orava pela minha sogra, pelo meu sogro, né? Eu não sabia quem eles eram, né? Quem ia ser, né? Quem Deus tinha preparado para mim. Mas eu orava. E eu falo para você, vale a pena você esperar. Vale a pena você orar, vale a pena você entregar os seus propósitos, né? Seus pensamentos, o que você quer para Deus, porque a vontade dele, ele vai fazer realizar na sua vida, né? Basta a gente esperar e confiar, né? Não quer dizer que o sim é garantido, né? Mas a gente tem que esperar. E a espera é um processo. E é um processo doce, é um processo muito gostoso. Igual eu falei no início, não sei se você está esperando um namorado, um marido, ou um emprego, uma casa própria, ou sei lá, um filho. Eu não sei, a gente espera muitas coisas, né? Dependendo da nossa fase, a gente espera, cada um tem uma espera diferente, mas que você possa confiar e esperar, e que a sua espera possa ser doce, possa ser tranquila, e esperar em Deus é a melhor coisa que tem, gente, posso falar. E hoje eu olho para trás e falo, assim, vale muito a pena esperar, porque o meu esposo é muito, muito além do que eu pedi, do que eu imaginava, e o Senhor é isso, né? Ele dá além do que a gente imagina, né? Os planos dele tá muito acima do nosso, e quando ele dá a bênção dobrada para aqueles que esperam, que confiam no Senhor. Então eu espero que essa palavra possa servir para a sua vida, possa servir para edificar, e lembrando sempre que Deus tem um tempo para todas as coisas.